Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar como trabalhar uma árvore com giz e lápis pastel seco, uma árvore bem frondosa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho para você receber todos os novos vídeos. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino a pintar com o lápis e o giz pastel seco do zero. Começo a pintar a árvore com um lápis pastel seco marrom bem escuro, quase preto. Primeiro eu puxo a base do tronco, depois eu vou puxando os galhos. À medida que os galhos vão afastando do tronco, eles vão ficando mais finos. E quando está lá na base, na parte mais alta, ele começa a ficar quase transparente. E vou acrescentando o um marrom mais claro e criando um tronco mais grosso, robusto e os galhos bem finos. Vou esfumando. À medida que eu vou afastando, eu quero os galhos afastados do tronco, aquele que está lá com o encontro do céu, eu os esfumo até ficar meio transparentes mesmo. Depois eu vou trabalhando o céu entre esses galhos. Aqui eu estou usando um azul e um tom quase branco, um amarelo bem clarinho. E vou trabalhando a parte de luz. Essa parte de luz eu vou deixando mais pro centro dessa árvore, porque quando eu for colocar as folhas, eu vou deixar uns buracos para aparecer a luminosidade do céu. E aqui eu esfumo primeiro o azul, depois eu vou esfumando a parte mais clara e vou acrescentando mais luz no centro da árvore. E eu esfumo, tomando cuidado para não passar o dedo totalmente em cima do galho. E veja que eu deixei o céu bem claro, um azul bem clarinho, sem muitas camadas, porque depois eu vou acrescentar as folhas da árvore, para não sobrecarregar de pastéis essa parte entre o céu, do encontro do céu, com as folhas que eu ainda vou criar. E vou trabalhando toda a paisagem em volta. Nesse caso, eu coloquei umas montanhas, uma vegetação e uma grama na parte de baixo, o primeiro plano. E a montanha, ela fica translúcida para fazer a atmosfera, ou seja, a profundidade. Ali onde tem a montanha, ela ficou quase da cor do céu, para mostrar que tem uma distância bem grande ali. E vou trazendo as cores mais vibrantes para essa parte de primeiro plano, onde eu coloquei a grama. Fiz também uns degradês de tons entre os verdes entre a montanha, antes de chegar na parte principal ali, na raiz da árvore, ali na base dela embaixo, ali onde tem a grama. Depois eu fortaleci o tronco. Aqui eu peguei um lápis marrom bem escuro e um verde para poder escolher o lado da luz dessa árvore. Então eu fortaleci apenas o tronco, deixando os galhos bem translúcidos, bem finos ali, com uma luz bem no centro, onde eu vou deixar alguns buracos ali no céu. Não vou deixar muito porque é uma árvore frondosa, uma árvore de verão. Começo fazendo os galhos usando um giz pastel seco duro. Eu uso a lateral desse giz. Esse daí eu tô usando um tom de marrom médio e é o giz Rembrandt, porque o duro aqui fica mais fácil. Eu vou pressionando contra o céu, mas com leveza. E eu faço um movimento na lateral do giz arrastando para cima do céu. E esfumo depois com bastante leveza. É um pouquinho de pressão, mas mantém os movimentos circulares com leveza, que vai de encontro ao céu, trabalhando já a copa da árvore lá no fundo dela. Como eu usei um valor médio para fazer esse fundo, eu continuo agora com valores próximos de cores. Estou usando um ocre, mas para o centro dos galhos, e depois um verde, que eu tô colocando na copa em transição com esse de tons ocres. Ainda com giz duro, no caso Rembrandt, eu tô trabalhando com verde médio e vou preenchendo toda a copa da árvore e encontro com a transição dos outros tons. E vou esfumando em direção ao céu e ao centro, eu vou arrastando para o meio da árvore. Recapitulando, então para fazer uma árvore frondosa de verão, eu começo com o tronco e os galhos que ela tem, como se fosse uma árvore de inverno, depois para uma árvore de primavera, e vou enchendo os galhos. Com o lápis ocre,
eu estou fazendo todas as extremidades, desde a copa até os galhos mais próximos aí da montanha, tá mais próximo de mim. E vou colocando o quê? Com leveza, movimentos circulares, deixando os buracos lá na luz onde eu deixei no céu de propósito. E reforço alguns galinhos entre essas áreas que eu acabei de fazer. E vou mantendo esse tons que eu tô usando, eu não tô fazendo nenhum contraste tão grande. Eu tô entre um verde claro, um verde médio, um marrom médio, um ocre. Eu não dei um contraste grande nas variações de tons aí. E vou fazendo essa parte no meio da árvore, que eu tenho os tons um pouco mais escuros, portanto eu tô usando um verde mais escuro. E vou deixando as partes mais claras entre a parte da copa, mais distante do meu olhar, e a parte dos galhos mais próximos de mim. E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Depois eu vou esfumar. Eu vou esfumar com movimentos leves e circulares. Aqui eu estou usando um esfumador. Em todo o galho. Eu pego do centro para a copa. A copa eu vou deixando com mais leveza. E as laterais também. Veja que eu uso o esfumador também nas partes da árvore que não tem nenhum galho. Eu pego as laterais e vou girando de um lado para o outro. Depois eu ajusto, puxando pequenos galhos bem finos. E agora eu vou definir a luz. Então, eu estou usando um verde mais claro e escolho o lado da luz para trabalhar a intensidade desse tom. Por isso, eu peguei um tom de verde bem mais claro. E veja que eu deixei uns buracos aí entre os galhos, mas no centro para baixo. E ressalto a sombra, já que eu criei a luz, eu ressalto a sombra do lado oposto. E esfumo. No caso, eu usei esse verde escuro, um verde escuro médio da carandache. E não precisa carregar muito, são alguns galhos, mas no centro da árvore, do lado oposto da luz. E eu esfumo com muita leveza, de movimentos circulares. Com o verde bem amarelado, eu trabalho aquela luz mais intensa, aí na lateral, um pouco mais do centro, e nesses galhos mais próximos do tronco da árvore. Depois de construir os tons de verde, marrom, ocre, agora eu venho ressaltar alguns galhos para dar um contraste um pouco maior, mas nada pesado. Então eu vou levar um amarelo ouro, e vou trabalhando com esse giz. Eu estou trabalhando um giz Rembrandt, um giz mais duro, e vou fazendo a parte bem iluminada dessa árvore. E naquela parte que eu já tinha escolhido a luz, eu vou trazer uns galhos mais amarelados para dar uma noção de árvore mais frondosa. Então, eu estou dando volume para ela. Pego um giz, aqui eu estou usando um giz bem brilhante, bem marcante, bem iluminado de verde, e dou algumas pinceladinhas para trazer um brilho a mais. Do lado mais escuro, eu estou usando um tom terroso fechado e estou dando um volume ali também na sombra e deixando a árvore bem frondosa. Esfumo levemente e vou dando acabamentos em alguns galhos. Volto a esfumar, volto com giz do centro para o lado oposto da luz, para trazer uma noção de volume e uma noção de semelhança e separação de cores. Como assim? Tons próximos que eu usei, tons médios, e depois uns tons de contraste. E vou definindo com lápis. Ali eu usei um branco e defini um pouquinho da luz. Não deixei aquele branco enorme ali. Coloquei perto do tronco, do lado que eu queria. Já tinha um verde, então só ressaltei, misturando as cores, e vou criando uns galinhos fininhos. Veja que quando eu puxo esses galhos, eu estou puxando e deixando algumas falhas. Eu não passo direto sobre os galhos, porque tem as folhas ali. Então, se eu passar ele direto, eu vou estar tampando a folha e aí eu vou cometer um grande erro. E são pequenos risquinhos, são só alguns galinhos para definir a direção dessa árvore frondosa. E por fim, o acabamento. Aqui eu vou trabalhando a parte iluminada com um verde claro, colocando as gramas. E onde que coloca a grama? Mais próximo de você. A grama aparece mais no primeiro plano. Esfumo
e defino aí a parte mais iluminada da grama. Gostou desse conteúdo? Você já sabia fazer uma árvore pastel seco? Deixe seu like e também o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e aperte o sininho para você receber sempre os novos vídeos que eu postar.